Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 19 de maio, aniversário da nossa cidade, completando aí 30 anos da nossa emancipação, né? Glórias ao nosso Deus pela nossa cidade, pela cidade de Hortolândia, né? Eu acompanho Hortolândia aí já há 44 anos, né? Que eu sou morador aqui do nosso município, antigamente Sumaré. Então, já acompanhei bastante a mudança, a transformação do nosso município. E nós estamos aqui para realizar mais um culto de oração pela Igreja Batista Boas Novas, uma igreja viva para a glória do Deus vivo. Espero que você tenha tido um ótimo dia e também esteja aí com o seu coração alegre por poder, mesmo que virtualmente, prestar um culto de adoração a Deus aí no seu lar. Nós que estamos desse lado, estamos todos alegres, né? De ter essa oportunidade que mesmo um culto online, mas um culto aí de gratidão ao nosso Deus. Vou estar orando neste momento, dando início a mais este culto. Já se aconchegue aí no seu lar, já apanhe a sua Bíblia, não sei por onde você vai acompanhar a leitura da palavra de Deus. Hoje a irmã Juliana Firmino estará trazendo a palavra nesta noite tão maravilhosa que Deus nos preparou. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, de podermos, mesmo que virtualmente, nos reunimos em Sua presença, ó Pai, para prestarmos um culto de adoração ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, ó Pai. Somos gratos ao Senhor porque essa paz que o Senhor nos transmite, essa paz que temos em nosso coração, ó Pai, é o que nos encoraja para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã, ó Deus. Continue, por favor, ó Pai, nos abençoando da forma que o Senhor tem nos abençoado, derramando as suas ricas bênçãos sobre os nossos lares, sobre a sua igreja, sobre a Igreja Batista Boas Novas, uma igreja que prega a sua palavra. E nos ajude, ó Pai, sempre nos dando sabedoria, para que tudo que fizermos possa ser somente para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, ó Pai. Peço pela minha vida, pela vida do Davi, que está na técnica, pela vida da Arlen, ó Pai, que está interpretando neste momento, pela vida da Elaine, que estará interpretando a mensagem, também pela vida da Juliana, ó Pai, que o Senhor preparou para nos trazer a palavra nesta noite, ó Pai, e também por todos que estão conectados neste momento, que todos, ó Pai, possam continuar adorando e glorificando o Senhor em espírito e em verdade. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Glórias a Deus, vamos ouvir 2 louvores e na sequência a gente volta. Meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe
andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E ajo que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E acho que houver, sempre será Deus.
Amém. Glórias ao nosso Deus. Como é bom, né? Ouvir louvores e entoar louvores ao nosso Deus, louvores que nos trazem paz, né? Com essas letras, umas letras bonitas que engrandecem ainda mais o nome do nosso poderoso Deus. E neste momento, você que está com seu dízimo, a sua oferta, vamos consagrar ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Pai, porque neste momento, em adoração ao Senhor, ó Pai, estamos consagrando os dízimos e as ofertas, ó Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos dizimar e ofertar com alegria no coração. Obrigado porque o Senhor tem abençoado as finanças da sua igreja, ó Pai. E peço que o Senhor continue cuidando, porque nada o Senhor tem deixado nos faltar, ó Pai. Muito obrigado. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembrando que nós estamos no período, na fase de transição até o dia 23 de maio. Então, para a nossa igreja, para os nossos cultos, nada mudou, né? Capacidade de 40%, duração do culto de 1 hora. Então, nós vamos permanecer da forma com que nós estamos fazendo já há algumas semanas, até o próximo dia 23, e vamos aguardar o pronunciamento do governador do estado de São Paulo para saber se nós vamos mudar de fase, vamos continuar nessa fase de transição. Então, nós vamos mantendo a igreja informada através das nossas redes sociais. E vamos continuar orando pelo nosso irmão Samuel Berai, né? Nós víamos já orando por ele, ele passou por uma cirurgia cardíaca, permaneceu algum tempo internado, mas glórias a Deus, já teve alta, está no seu lar ali, sendo cuidado pela família. Mas carece das nossas orações, que nós possamos lembrar das nossas orações diárias de colocar a vida do nosso irmão Samuel Berai. É esse pedido que eu tenho, que chegou até as minhas mãos, que nós já vínhamos orando, tá bom? Então, para que você possa se lembrar aí todos os dias nas suas orações. E não tenho mais nenhum aviso para a igreja, vou estar passando a palavra já para a irmã Juliana, que estará trazendo a mensagem do nosso Deus para todos nós nesta noite de quarta-feira. Então eu vou orar, você vai ouvir o louvor, na sequência a Juliana já estará com a palavra. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuidou da vida do seu servo, do irmão Samuel Berai, ó Pai, durante todo esse período que ele esteve internado, durante essa cirurgia. O Senhor acampou seus anjos ali sobre aquele leito hospitalar, ó Pai, e glórias ao seu santo e poderoso nome. Ele já voltou para o seu lar, está sendo cuidado ali pela família, ó Pai. Então que o Senhor continue o ajudando nessa recuperação. Sabemos que foi uma cirurgia de grande porte, ó Pai, e que o Senhor continue, ó Pai, o ajudando para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Me lembro também agora da vida do Salatiel, o irmão da irmã Jaqueline, ó Pai, que teve que retornar para o hospital para fazer a troca de um curativo, ó Pai, mas que sabemos que o Senhor tem cuidado dele desde o momento daquele acidente e que ele possa também se recuperar em breve, restabelecer os seus movimentos, que ele possa voltar a andar, ó Pai, e voltar às suas atividades normais, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que opera milagres e maravilhas em nossas vidas, ó Pai. E neste momento, venho pedir pela vida da Juliana, ó Pai. Serva do Senhor há tanto tempo, serva dedicada, o Senhor a conhece, ó Deus. Então, que o Senhor a use ricamente nesta noite, ó Pai, para que ela possa transmitir para o seu povo aquela palavra que o Senhor colocou na mente e no coração dela, ó Pai. Continue cuidando, a ajudando nos seus afazeres, em todas as suas rotinas, no seu ministério, ó Pai, e que ela possa continuar sendo essa bênção que é, não só aqui na Igreja Batista Boas Novas, mas por todos os lugares por onde ela tem andado, ó Pai. Muito obrigado. Essa é minha oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh
cansada eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansada eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que faz me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, no culto de oração, não é? O culto de quarta-feira é um culto de oração tão gostoso durante a semana.
nós podemos ter essa oportunidade de estarmos juntos, lembrando do nosso Deus. É um privilégio muito grande e uma honra poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E, gente, orando a Deus e buscando, perguntando a Ele, Senhor, é um culto de oração. O Senhor é um Deus de oração. Os irmãos que assistem o culto de oração são irmãos de oração. O que o Senhor quer falar com o seu povo? E orando a Deus, eu me lembrei de uma história bíblica que eu contei para as crianças no mês passado, em nossas aulas da EBD online, né? A gente ainda está de maneira remota com as crianças, e nós tivemos a alegria de conhecer mais a Deus através dessa história bíblica que será o texto dessa noite. Meus irmãos, essa história está em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Então, 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11. Antes de começar a ler, eu gostaria de convidar você, meu irmão. Nós vamos ler devagar, tá bom? Vamos ler em etapas, para que nós possamos, muito cuidadosamente, ouvir bem certinho e observar bem certinho as ações de Deus nessa história. Muito bem, o texto bíblico nos diz o seguinte, em 2 Reis, capítulo 20, em primeiro momento, nós vamos ler só os 3 primeiros versículos, tá certo? A gente vai chegar até o 11, mas, meu querido, se prepara, é uma história da palavra de Deus, extraordinária. Respira com calma, ouça, veja o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas aqui. Diz assim o texto bíblico. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. O que nós temos nesses 3 versículos? Queridos irmãos, temos um rei que era bom, um rei que buscava agradar a Deus, e o seu nome era Ezequias. E Ezequias, ele recebe o profeta de Deus, profeta Isaías, um profeta muito respeitado por ser um profeta verdadeiramente do Senhor. E ao receber esse profeta, meus irmãos, aqui no versículo de número 1 e 2, diz de uma notícia triste, trágica. Imagina, não foi um médico que falou, seus dias estão contados, você vai viver mais alguns meses. Não, a palavra vinha do Senhor Deus. Você não vai viver. Queridos, vamos observar as ações dessas personagens bíblicas. E é curioso como Deus, de maneira poderosa, vai trabalhar na vida de cada um deles. O rei Ezequias, ao receber essa palavra, essa notícia tão triste
do próprio Deus. O texto diz que ele vira o rosto em atitude de reverência, em atitude de dizer, meu Deus, e agora? Ele tem essa primeira ação, virar o rosto. A segunda ação, atitude que a gente vê de Ezequias, diante dessa notícia tão triste, ele ora. O versículo fala, orou ao Senhor. Meus irmãos, é interessante, né? O próprio Deus, através do profeta, trouxe essa notícia tão difícil para Ezequias e ele reconhece que somente o próprio Deus. Para quem que ele ia pedir ajuda? Para quem que ele ia pedir socorro? Ezequias, como um servo do Senhor, ele sabia que o socorro só poderia vir do próprio Deus. E a terceira ação de Ezequias também é curiosa. A Bíblia diz, gente, tenta imaginar, o rei de Judá recebe essa notícia do próprio Deus, ele se vira, ele ora e ele chora muitíssimo. Em várias versões da Bíblia, em várias versões diferentes, fala a mesma coisa. Chorou abundantemente, chorou muitíssimo. Meus irmãos, diante de uma notícia que iria interromper a vida dele, Ezequias, como um homem do Senhor, se lembra do Senhor, mesmo que a palavra era do próprio Deus. Ezequias coloca o seu coração diante do Senhor Deus. Essas, meus irmãos, até esse versículo, foram as ações de Ezequias, o rei, diante de uma notícia tão triste. Eu não sei, meus irmãos, nos últimos dias, nós temos recebido tantas notícias tristes. E eu peço para você refletir quais têm sido as nossas ações. A gente reclama, a gente desanima. Qual tem sido a sua ação diante de tantas dificuldades que temos enfrentado? Mas o rei Ezequias teve as seguintes ações. Virou-se, orou, chorou aos pés do Senhor Deus que ele conhecia muito bem. Sabia quem era aquele Deus. Meus irmãos, e é interessante que Ezequias, aqui nesse versículo de número 3, não fala o que ele pede para Deus. Aqui não tem pedido. Olha o versículo 3 de novo. Ele só fala assim, Senhor, andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Alguns historiadores e teólogos dizem que aqui Ezequias não cobrou nada de Deus. Foi como se ele dissesse, Senhor, quem sou eu? Eu fiz o que eu deveria fazer, porque o Senhor é o Deus verdadeiro. Quem sou eu? E ele termina com essa ação. Chorou muitíssimo. Meus irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar com você sobre um Deus que ouve, um Deus que sabe, um Deus que vê, um Deus que não está distante. Ele sabe o que você tem enfrentado. Vamos continuar meditando nos próximos versículos, para que você consiga ouvir bem certinho quem é esse Deus. Quem é o Deus que o Ezequias orou? Que Deus é esse? Olha só no versículo de número 4, diz assim: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
Meus irmãos, vamos parar um pouquinho nesse versículo, porque a gente não pode seguir adiante sem prestar atenção como esse versículo de capítulo 5, ele nos traz verdades absolutas sobre quem é o Deus que ouve a oração. O Deus de Ezequias, o Deus para o qual ele orou. Meus irmãos, o texto diz, você consegue imaginar o profeta Isaías vai lá, fala o que Deus falou para falar. A Bíblia diz que o profeta não saiu nem da cidade. E Deus diz, volta que eu tenho uma palavra para Ezequias. E não era uma palavra qualquer. Deus disse assim, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, eu ouvi a tua oração. Gente, você consegue imaginar um Deus que vê individualmente? Meus irmãos, nós estamos aqui nesse tempo de pandemia, nessa transmissão. Os irmãos estão me vendo, mas eu não estou vendo ninguém. Eu não sei quem está aí do outro lado. Eu não sei quais são suas angústias e a sua dor nesse momento que você acessou esse link. Mas eu vou te dizer uma coisa. O Deus verdadeiro é o Deus que vê as lágrimas. É o Deus que ouve. Esse texto, esse versículo, eu até deixei pintadinho na minha Bíblia, que eu falei, Senhor, eu não posso esquecer. O Senhor é o Deus que ouve. O Senhor é o Deus que vê. Pois ele disse a Ezequias, eu vi as tuas lágrimas. E é o Deus que cura, porque ele diz a Ezequias, eu te curarei. Meus irmãos, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que vem com cura. E não é só. No finalzinho ele diz, e subirás à casa do Senhor. Queridos irmãos, esse subir à casa do Senhor é como se Deus dissesse, Ezequias, eu vi tuas lágrimas, eu vou te curar para você subir à minha casa e adorar. A casa do Senhor é o lugar de adoração. Meus irmãos, não era no conforto do palácio. Deus não queria só curar o Ezequias. Deus não só ouviu a oração de Ezequias. Deus disse, filho, você vai subir à minha casa. Subir à casa de Deus é vir ao lugar de adoração. Ele era o rei de Israel, não, rei de Judá. E ele sabia que o lugar de adoração não era dentro de casa, era na casa do Senhor. Queridos irmãos, você consegue perceber só nesse versículo 5 quem é nosso Deus? Pinta ele na sua Bíblia. Eu sugiro a você, pinta bem bonito, guarda, para nos dias que você estiver atribulado e se esquecer quem é Deus, leia esse versículo. Deus que ouve, Deus que vê as tuas lágrimas, que tem poder para te curar. E Ele quer de você adoração. Não esquece, subirás à casa do Senhor, adorador. É esses os tais que Deus procura. Queridos, imagina o profeta Isaías, eu fiquei tentando pensar nessas personagens bíblicas, volta e diz isso ao rei. E o Senhor completa a palavra dele na vida de Ezequias. O versículo 6 e o versículo 7. Diz assim, o Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Irmãos, percebe as ações do Deus que ouve, que vê, que age e espera a nossa adoração. Porque não esquece, a Ezequias foi dado a ordem de subir à casa do Senhor. Significava ir a adorar. Eles, na época, nesse contexto da história, você só ia à casa de Deus para adorar, porque era o lugar da adoração. Queridos irmãos, veja bem, eu fiquei pensando, Senhor, para mim estava bom até aqui. Até o versículo 5 estava perfeito. Já deu para entender. Com certeza, já seria o suficiente para Ezequias saber que Deus é Deus, ponto.
Mas sabe, eu e você somos difíceis. A gente sabe quem é Deus, mas a gente é humano e às vezes precisamos de mais certeza. E Ezequias, no versículo 8, é interessante. Eu fiquei comparando ele aqui como, às vezes, as crianças. Às vezes, os pais prometem coisas para as crianças e as crianças, às vezes, dizem, por quê? Quando? Como? Como isso vai acontecer? Como é que eu vou saber que está chegando? As crianças são assim, são curiosas. Mesmo que tenham a palavra do pai, eles ainda querem saber. E no versículo 8, a gente vai ler mais esse versículo. Olha a fala do rei Ezequias para o profeta. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Meus irmãos, percebe? O rei Ezequias, ele conhecia o grande Deus. E ele pergunta ao profeta, como é que eu vou saber? Qual que é o sinal? Tinha duas coisas que o Ezequias precisava de certeza. Para ter certeza que Deus ia o curar e ele ia subir à casa do Senhor. Lembra, não era só cura, era cura para adorar. Era isso. E o Ezequias queria saber, Senhor, me fala, profeta, como é que eu vou saber qual é o sinal? Meus irmãos, e Deus, nosso Deus, que além de ser um Deus que ouve, vê, tem poder de curar e quer a nossa adoração, eu fico a imaginar que é um Deus ainda que tem paciência para nos ensinar, para dizer a mim, a você, que Ele está no controle. Ele continua sendo Deus. Eu e você falhamos, mas Ele nunca falha. E Ele diz, através do profeta, gente, vamos ler o versículo 9 e o versículo 10, porque é curioso. A palavra de Deus, eu falo, Senhor, ela fortalece, e tem hora que ela é curiosa, porque são coisas grandiosas. Olha no versículo 9. Então, ele tinha perguntado como é que ele ia ter certeza. Aí Isaías diz assim, respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. E é interessante que aqui Isaías, através de Deus usando a vida de Isaías, faz uma pergunta. Deixa Ezequias escolher. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Queridos, nesta época havia um relógio solar. Pelo que eu pesquisei, um relógio solar muito comum na Babilônia, no Egito, era como os agricultores e os astrônomos se organizavam com o tempo. E o pai de Ezequias, o rei Acás, trouxe lá para ajudar, tinha um relógio solar. O relógio solar caminha a sombra, não é? A sombra, conforme a sombra vai movimentando, a gente sabe que a rotação da Terra, não é a órbita terrestre, então a sombra vai mudando de lugar. E aí contava-se os graus. E é interessante, se nós pararmos aqui, que Deus diz, eu fiquei curiosa. Eu falei, Senhor, como pode amar tanto assim? Depois de tudo que ele já tinha respondido para Ezequias, ele ainda fala, filho, você escolhe. Você quer que eu adiante 10 graus do relógio ou você quer que eu retroceda? O que você quer para saber que eu sou Deus e estou no controle de tudo? Dá para imaginar Deus falando assim? Queridos, e é tão curioso que o Ezequias, penso eu, ele estudou no palácio, com certeza todo o conhecimento e a ciência da época, a astronomia, Ezequias conhecia muito bem. Ezequias conhecia. E Ezequias sabia que o relógio solar, andar para frente, é o que o relógio fazia. É a órbita da Terra, ele anda, está certo. Mas retroceder
era impossível. Olha o que ele diz. Olha a escolha dele no versículo 10. Então, disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Meus irmãos, é curioso. Ele pede para Deus o que para ele, para o rei Ezequias, com seu conhecimento da época, era impossível. Em outras palavras, era impossível aquele relógio retroceder. Até para nós, né, gente? Imaginar tempo negativo, não existe. O tempo não volta. Era impossível para ele, na mente de Ezequias, esse pedido. Mas sabe, nosso Deus, com toda a sua paciência e amor, queria ensinar a Ezequias que ele era Deus, que tinha poder para dar cura, tinha o poder de fazer ele ir para a casa do Senhor adorar, tinha o poder sobre tudo e todos, sobre a astronomia, sobre o universo. E então, meus irmãos, no 11, para a gente caminhar para o final, eu também achei interessante que o profeta Isaías, quando Ezequias acaba de falar isso, o profeta Isaías fala assim, então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Eu fiquei pensando na situação de Isaías. Isaías também, como profeta de Deus, vivendo também ali no palácio, também era provável que Isaías também tinha esse conhecimento. E com certeza Isaías sabia que o que o Ezequias estava pedindo era impossível, absurdo. Pelas leis da natureza não dava certo, não ia acontecer. E então o Isaías ele clama. Eu achei interessante que o próprio profeta clama ao Senhor. Ele não fala uma oraçãozinha, ele faz um clamor. E meus irmãos, terminando, porque Deus é o Deus da história, o texto bíblico diz assim, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Queridos irmãos, este é o Deus que ouve a oração. Este é o Deus que vê, que te vê. Esse é o Deus que tem poder para te curar. E esse é o Deus que te espera, que você possa subir à casa do Senhor para adoração. Essa expressão, subir à casa do Senhor, seria para adorar. Ir ao lugar da adoração para adorar. É isso que significava. Meus irmãos, não era só curar o rei, não era só dar mais 15 anos para ele, mas era cuidar desse servo para que ele continuasse adorando a Deus. Queridos irmãos, nessa noite, a minha oração é que você fique com essa história no seu coração. Vai dormir, na hora que você for dormir e orar, lembra que é esse o nosso Deus. Esse é o Deus da Igreja Batista Boas Novas. O Deus do impossível. Era impossível para Ezequias, mas para Deus tudo é possível. Então, nesta noite, descanse o seu coração com esta verdade. Nesta noite, o versículo 5 pinta, lê ele bastante, para você não esquecer quem é o nosso Deus. E sabe, agora com a internet, né, o link vai para todo lado. E eu não sei, talvez alguém te mandou esse link e você clicou nele. E talvez você nunca escutou falar de um Deus que ouve, que te vê, que quer te curar, quer te salvar, e Ele quer transformar você no adorador. Talvez você nem sabia disso, mas nesse momento eu quero dizer a você, esse Deus Todo-Poderoso te ama. Ele deu o seu Filho Jesus para salvar a tua vida. O Filho dele pagou o preço para que você possa se tornar um adorador, para que você possa ter esse acesso de subir à casa do Senhor. Assim
Ele amou a humanidade, assim Ele ama você. Torna a dizer, eu não estou te vendo, mas Ele vê. Ele é o Deus que vê. Então, aí aonde você está, se você quiser, entrega o teu coração ao Senhor Deus. Entrega. Convida o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida. E entrega o teu caminho ao Senhor. Ele, com certeza, ouvirá a tua oração. Porque Ele é um Deus que vê. Ele sabe quem você é. Ele é um Deus que vê. Nesse momento, esta é a palavra que o Senhor me contou lá na aula das crianças. Mas você vê que é a palavra de Deus. E nós vamos só orar e encerrar. E a minha oração, que você não esqueça quem é o Deus que ouve a oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigada. Obrigada pelo seu cuidado de deixar tudo escrito quem o Senhor é. Deus, fantástico. Obrigada por esse cuidado de escrever para nós, para a gente saber e a gente não esquecer que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Querido Deus, fortalece o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, que o Senhor está vendo, porque o Senhor é o Deus que vê. Fortalece a cada um, restaura a cada um. E, ó Senhor, quando todo esse tempo difícil passar e quando for o momento de todos nós podermos vir, nos traga a casa do Senhor, nos faz subir à casa do Senhor para juntos te adorarmos. Esta é a minha oração, com gratidão pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.